aula que a gente vai ter, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a palavra do Senhor sem perseguição. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos livrado dessa pandemia, do Covid, que o Senhor nos sustente, continue nos livrando, e a todos que nós amamos. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor acabe com essa pandemia, ilumine a mente dos cientistas e dos poderosos para que eles possam avançar nas pesquisas e nos livre de todos os problemas, Deus. No nome de Jesus, nos dê capacidade de passar por eles também, se não for possível, livrar. No nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Aline, a palavra está com Vossa Senhoria. Gente, já tá. Acredito que deu certo aí a apresentação, né? Certinho. Deu. Deixa eu colocar aqui para mim também, senão eu não vou ver. Então vamos lá. Então a gente vai estudar o livro de 1 Samuel hoje, né? Eu sou a Aline, sou coordenadora de domingo à noite. E aí a gente vai caminhar junto. Quando vocês quiserem me interromper, pode falar no áudio aí, qualquer coisa para a gente completando junto, tá? Eu dividi a aula em dois momentos. Uma visão geral do livro, aquelas coisas importantes que a gente fala em escola bíblica, para as crianças conhecerem, que às vezes a gente também não conhece, que eu fui descobrir depois que eu fui fazer a aula também, aprendendo, né? E o conteúdo em si, a gente passando capítulo a capítulo, para a gente conhecer o livro. Então, vamos lá. Então, primeiro, a classificação do livro, né? Da divisão da Bíblia. O livro de Samuel, ele está dentro dos livros históricos. E uma coisa interessante é que na Bíblia hebraica antiga, ela é classificado como profeta anterior. Porque Samuel, ele foi o primeiro que iniciou a linhagem de profetas escritores. Então, ele é o primeiro livro escrito por um profeta. Originalmente, 1 Samuel era um livro único com 1º e 2 Samuel. E antes ele não tinha o nome de 1 Samuel. No Antigo Testamento hebraico também era um único livro que era do 1 ao 4, o livro dos reinos, incluindo também o livro 1º e 2 Reis, né? É uma história só. O que ele abrange? Ele vai, então, do período de transição do último juiz, que foi Samuel, para o primeiro rei, o início da monarquia em Israel, Saul, e o início da ascensão, da escolha de Davi como rei também. 1 Samuel abrange de nascimento do Samuel até a morte de Saul, são mais ou menos 140 anos. E o autor não é só Samuel, apesar do livro ter o nome dele, tanto que 2 Samuel, o próprio Samuel já morreu. Lá em Crônicas fala assim: os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, acredita-se, tem um pouco uma discussão se é eles mesmos, assim, se foram só eles, mas pela forma de escrita, que muda um pouco quando passa para os outros, acredito que seja esses três, Samuel, Natã e Gade. Ele vai, então, como é que estava a história de Israel, um contínuo, né, com o que a gente já tem visto e estudado. Foi 400 anos depois da conquista de Canaã por Josué, e começa, né, continuidade para o último versículo de Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, o povo de Israel ele não era um povo unido em pensamento. A gente sabe que tinha mistura com outras nações próximas, outros deuses, era uma anarquia mesmo, e o povo ele estava se esquecendo de Deus.
né? Como a gente viu várias vezes nos outros estudos, que o povo se esquece de Deus, sofre, então tem que ter alguém para poder fazer eles voltarem, pensar e se arrepender. E Samuel não foge disso, não. A palavra-chave, eu penso que se fosse para classificar o livro de Samuel, assim, o que ele traz? É transição, transformação, principalmente da forma de ordem ali do povo de Israel. Então, talvez fique pequenininho para vocês no celular, quem está no computador deve ficar um pouco maior, mas é só um organograma, assim, uma sequência de como que a gente pode dividir os capítulos mesmo, tá? Samuel, então, de 1 a 3, a gente tem o nascimento e o chamado de Samuel. 4 a 7, a perda e volta da arca. 8 a 12, quando Saul é ungido rei. 13 a 15, o início aí do reinado de Saul. 16 a 17, a gente é introduzido a Davi, esse personagem tão importante, né? E por último, de 18 a 31, é o declínio e por fim termina o último capítulo com a morte de Saul. Eu trouxe como ilustração uma dica, na verdade, né, aos professores. Eu gosto muito do material lá da igreja, né, gente? Para contar essas histórias mesmo, eu trouxe algumas imagens do que a gente tem lá na igreja que pode ser usado como ilustração para a gente contar essa história, né, tão rica para as crianças também, tá bom? Então vamos começar do nascimento e chamado de Samuel, passando aí capítulo a capítulo. Capítulo 1, então, a gente começa com o milagre de Ana. E a gente tem Ana e Eucana, né? Ana era uma mulher muito amada pelo seu marido, mas apesar dela ter tudo, a gente vê aí que a impressão que a gente tem é que ela tinha tudo, era um homem bem socialmente, né? Assim, não estava passando dificuldade, mas ela vivia uma tristeza profunda no seu coração, porque ela tinha um sonho, que era ter um filho. E ela tinha uma rival, e essa rival dela, que tinha filhos, né, vivia jogando na cara, humilhando esse fato. Mas Ana, ela é uma mulher que mostra muito pra gente sobre resiliência, né, porque apesar disso, ela não vivia brigando, e aí brigava com a sua rival, não. A Bíblia fala que ela guardava tudo isso no seu coração. E ela entregou isso para Deus. Quando ela foi, né, conta a história de quando ela foi ao templo, que ela chorou e entregou aos pés do Senhor a sua frustração. Ela não estava aí derramando nos outros, ela entregou para Deus. E aí ela tem um encontro com Eli nesse momento, e Eli a abençoa, e nesse momento ela já sai dali feliz, muda o seu coração, Deus consola, muda o seu coração, ela já sai confiante e com fé que ela ia ver o milagre dela acontecer. Não tinha nem acontecido isso, mas ela creu na palavra daquele homem do Senhor e Deus a honrou. Teve então seu primeiro filho, que foi Samuel, que ela prometeu que ela ia dedicar esse filho, então a coisa que ela mais queria a Deus, e levou Samuel para poder viver ali com ele dentro da casa de Deus, e o Senhor a honrou depois com mais 5 filhos. Então, Ana ensina para a gente, nesse primeiro capítulo tão lindo, que apesar das pessoas, às vezes, humilharem ou a gente ter questões com os outros, a gente não tem que revidar ou brigar, a gente tem que entregar todas as nossas petições a Deus. E é Ele que tem o poder para fazer a transformação e o milagre acontecer nas nossas vidas. E o capítulo 2... Quando Samuel é levado para Eli era o sacerdote da época, e a Bíblia conta para a gente sobre a maldade dos filhos de Eli, que era o sacerdote, vamos falar aí, que o homem que adorava o Senhor, ele era um homem bom, mas os seus filhos, os filhos que cresceram ali dentro do templo, que cresceram vendo seu pai se dedicar a Deus, apesar de ter crescido nesse meio, eles abandonaram a Deus. E o Senhor traz uma palavra muito dura para Eli, advertindo ali justamente sobre seus filhos. E isso tem consequências, a gente vai ver depois, para todo Israel. Isso lembra a gente, né, como professores ou
ou como pastores, que a gente tem que cuidar dos nossos também, de quem está dentro da nossa casa, dos nossos filhos, que apesar às vezes de ver o nosso exemplo, da gente servir ao Senhor, também precisam de a gente estar próximo, ensinando realmente o caminho de Deus, porque eles podem se desviar. E ali dentro, os filhos de Eli fazendo tudo errado. Então, a gente tem Samuel introduzido nesse contexto aí da casa de Eli destruída, e Samuel começando a servir a Deus desde cedo, desde criança. É uma história muito boa da gente contar para os nossos meninos, assim, de como é possível servir a Deus desde criança, né? Fala que ele fazia ali tudo que ele pedia. Mas é interessante que apesar de Samuel estar ali dentro da casa de Deus, os versículos, coloquei aqui depois, versículo aí, 1 Samuel 3:1, fala que Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas aí no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel servia desde cedo, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. E aí, quando Deus o chama, né, aquela história linda de como Deus chama Samuel dormindo, ele ainda não conhecia a voz de Deus, ele não tinha tido uma experiência com o Senhor. Então ele vai atrás de Eli, que conhece a voz de Deus, né? E Eli instrui a ele como ele deve responder ao Senhor. E aí a primeira mensagem entregue justamente por Deus para Samuel foi uma mensagem dura contra os filhos de Eli. Mais uma vez, Deus aí falando o que ia acontecer por eles terem se desviado. E Samuel passa a ser conhecido e reconhecido como homem de Deus desde pequeno. E entrando nas consequências desse pecado, dessa decadência da casa sacerdotal de Eli, vai refletir em todo Israel. Por quê? Porque não tinha alguém que os guiasse, né? Que estava aí ensinando o povo sobre a palavra de Deus, sobre o sacrifício, sobre o pecado. Então todo Israel estava afastado do Senhor. E eles viviam em guerra, o povo principal aí nesse livro de combate, né, eram os filisteus. E, estando o povo dividido e ainda longe do Senhor, a consequência foi o quê? Que eles perdiam a guerra contra os filisteus e uma coisa muito dura aconteceu, assim, simbolicamente com eles. Por quê? O povo de Israel acha que quando estava ali perdendo a guerra, o que eles vão fazer? Vão pedir para o Senhor nos ajudar, vão pegar a arca da aliança e levar para o campo de batalha como um talismã, como se a gente pegasse simplesmente, né, um símbolo do Senhor e levasse para lá, isso ia fazer com que eles vencessem. É igual a gente deixar a Bíblia, né, aberta lá no Salmo. Não é isso que vai proteger, não é isso que vai fazer as coisas mudarem. Então, os filisteus, sabendo disso, ouvindo falar dessa arca, eles vencem Israel e tomam a arca para si. E é nesse momento que a gente tem a palavra de Deus se cumprindo, a morte dos filhos de Eli, e o próprio Eli, quando fica sabendo do que tinha acontecido, ele também morre. E aí a gente vê do ponto de vista aí dos filisteus o que acontece com a arca, né? Eles pegam então o símbolo aí, né, da presença da glória do Senhor e levam para sua terra como mais um talismã também, né? E mais um Deus, e colocam a arca de Deus dentro do templo do Deus deles, né? Em frente à estátua lá do Deus Dagon. E achando que vai ficar tudo certo, né? Mas de Deus não se zomba, e Deus mostra pra gente que é um Deus de guerra e que ele não precisa do povo para se defender, né? Ele mesmo se defende, o Senhor é poderoso. E aí a gente tem aquela história de como que a arca é colocada em frente à estátua, e a cada manhã a estátua está caída de joelhos sobre esse símbolo da presença do Senhor. E os filisteus, eles ficam com tanto medo
que passam a mover essa arca de lugar para lugar, e todos os lugares que ela passa, em que o povo não conhece ao Senhor, traz maldição para aquele povo. Então eles decidem voltar com a arca para Israel, né? Não quer mais ver aquilo, sabendo de tudo que ela trouxe aí para o povo deles, e devolve essa arca com tesouros e ofertas a Deus. E no capítulo 7, já voltando aí, depois de toda essa situação, passaram-se 20 anos aí em que Samuel se estabelece como juiz, e nessa época em que o povo era oprimido pelos filisteus, e o que Samuel faz? Ele relembra o povo de como que é o Senhor que protegia eles até aqui, e chama o povo ao arrependimento, de jogar fora todos os deuses, aquela mistura que eles tinham feito, e chamam para eles voltarem a adorar o Senhor. E quando os filisteus ficam sabendo disso, que todo o povo estava reunido para chamar o arrependimento, eles planejam atacá-los. Mas como eles estavam ali, realmente, não era talismã, não era nada, era realmente entregando coração e arrependimento a Deus, o Senhor manda trovão e os filisteus ficam morrendo de medo, e é nesse momento que Israel consegue derrotá-los. E aí Samuel fala, Ebenezer, né? Chamou aquele lugar e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus, durante a vida ali de Samuel, que ele estava sendo um juiz e chamando o povo ao arrependimento, levando o povo a conhecer a Deus, os filisteus eles dão volta. E aí a gente começa com Saul ungido rei, capítulo de 11 a 12. Né? Samuel julgou o povo por 40 anos. Mas aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com Eli. Quando Samuel já era idoso, os seus filhos cometeram os mesmos pecados, eles se afastaram do Senhor. Então, diante de mais uma vez essa divisão do povo, afastado de Deus, eles começam a clamar por um rei, né? As nações vizinhas tinham um rei. Então, eles tinham esse motivo, coloquei externo, de ver as nações ao seu redor sendo guiadas por um único rei. Então eles querem isso, acham que o outro que está no outro ali é melhor. O motivo interno de que os filhos de Samuel se corromperam, já não guiavam o povo como seu pai fez. E o motivo aí pessoal, e que Deus deixa muito claro isso depois nas palavras, né, dele, que na verdade o que eles fizeram foi rejeitar ao Senhor no seu coração, rejeitar ao reinado de Deus. E aí Samuel, ele fica muito entristecido com esse pedido, porque ele sabia disso, que na verdade eles estavam rejeitando ao Senhor. E ele adverte o povo, né? Olha, é isso mesmo que vocês querem. Quando vocês tiverem um rei, os seus filhos vão virar soldados, vão morrer na guerra, vão virar escravos, vai ter impostos, a comida que vocês plantam não vai ser mais sua, tudo vai ter que ir para o rei. E mesmo com toda a advertência, o povo não quis saber, sabe? Ele fala, vocês vão pedir ajuda a Deus, mas Deus ele não vai te ouvir, sabe? Vai ter reis maus, mas mesmo assim, eles não estavam querendo ouvir isso. Eles queriam, que achavam que ia ser melhor, que precisava de um rei, né? E isso toca muito no meu coração quando a gente olha para os outros, pessoas incrédulas, gente que não está buscando a vontade, o reinado de Deus nas suas vidas, e a gente acha que o que o outro está fazendo é melhor. Ah, não, eu quero aquilo, Deus, eu quero aquilo vai ser melhor para mim. E às vezes Deus permite, como foi que aconteceu aqui, né? Deus permitiu, então, e eles queriam um rei, então aqui que a gente começa a monarquia em Israel, né? E Saul, e a gente começa a conhecer quem era Saul. Saul, fala a Bíblia que era um homem muito bonito, um homem alto, vistoso, e ele vai de encontro a Samuel buscar uma bênção. Então não era Samuel que foi de encontro a ele. Saul vai procurar Samuel para que ele o abençoe de alguma forma, mas Deus já havia falado
com Samuel de que ele ia encontrar Saul. E é justamente esse homem que vai à procura de Samuel que o povo escolhe como rei, e ele acaba ungido como rei. E nesse primeiro momento, antes de ser ungido, Samuel relembra a questão do povo, que era uma escolha dele, das consequências. Mas Deus abençoa Saul. Saul é inclusive usado para poder profetizar, é ungido, tem um mover do Senhor, Deus o abençoa e ele é ungido como rei, né? Então ele, nesse início, ele conhece a Deus, ele se coloca diante do Senhor, mas a gente vai ver que ao longo do tempo o seu coração vai mudando. E aí no primeiro capítulo de que Samuel já como rei, Deus já o abençoa, o Espírito Santo se aposta de Saul e ele é usado para vencer uma outra nação, que eram os amonitas. Então aí ele é consolidado mesmo como rei. No capítulo 12, são as últimas palavras de Samuel mesmo, assim, Samuel ele continua, a gente vai ver, só que quando ele fala ao povo, ele relembra de tudo que aconteceu, ele encerra a sua participação assim, sabe? Relembrando o povo da escolha deles, que eles escolheram abandonar Deus como rei das suas vidas, né? Acreditando que era um rei quem o salvaria dos outros. Ele reafirma o pecado do povo, mas ele encerra, Deus maravilhoso, né, gente? Ele encerra mostrando para o povo que o Senhor é um Deus de misericórdia e o Senhor não muda a sua promessa. Ele diz assim: Samuel disse ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova o Senhor fazer-vos o seu povo. Então ele mostra, né, que o Senhor não mudou a sua promessa. Apesar disso que o povo fez, ele oferece misericórdia e ele traz uma condição para segui-lo, que o povo não podia desviar o seu coração, né? E oferece uma nova chance para o povo. E aí, no primeiro reinado de Saul, Samuel já não era mais juiz, né? A gente volta à guerra contra os filisteus. E nesse primeiro ano, Saul já começa a mostrar como era o seu verdadeiro coração. Saul, ele aparenta ser assim, um homem muito ansioso. E ele queria resolver as coisas com as suas próprias mãos, não esperava a palavra do Senhor, ele queria já resolver aquilo. E não aguardava para ver se era mesmo aquilo que Deus tinha ordenado. Então Israel está ali perdendo uma batalha contra os filisteus. Samuel está indo ainda, né, como profeta para oferecer sacrifícios, para ajudar, mas ele não espera. Ele mesmo oferece, no ímpeto de resolver, oferece sacrifícios, que não era como Deus havia falado para fazer as coisas. E quando Samuel chega e vê aquilo, Samuel já fala que ele já está errando, seu coração estava longe de Deus, e por isso o Senhor já havia escolhido um outro rei segundo o seu coração. Nesse capítulo a gente já é apresentado ao filho de Saul, que vai ser muito importante para a gente também, o Jonatas. O Jonatas, ele fala, não sei como é que é o jeito certo aí. E a gente conhece ele que era um homem bom e um homem que servia a Deus também. E no capítulo 14, Jonatas vence os filisteus, ele é guiado por Deus a isso, que nesse momento em que Israel está perdendo, ele sai só com mais um homem do acampamento, crendo que Deus fará, e ele fala assim: porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então ele sai sozinho, vence 20 filisteus, volta com essa vitória e dedica essa vitória ao Senhor. Mas mesmo assim, Saul, ele já começa a dar ordens que prejudicam o povo e ele tenta matar seu próprio filho.
E o povo que intercede por ele, os soldados intercedem por ele, porque ele tinha conseguido essa vitória sozinho. E depois da desobediência e ainda de Saul, no capítulo 15, a gente só vai vendo a decadência de Saul mesmo, né? Deus manda atacar um povo, eles vencem, mas ele não segue a forma como Deus tinha falado para poder fazer. Ele pega coisas desse povo, ele guarda coisas, ele deixa pessoas vivas e não era como o Senhor havia falado. Então o Senhor fala que ele se arrepende de ter ungido Saul rei, porque ele não segue as suas orientações. E aí Samuel fala com ele isso, e ele fica desesperado, ele fala, não, nós vamos oferecer um sacrifício e vai dar certo, mas Samuel fala, eis que obedecer é melhor que sacrificar. Não é com sacrifícios que ele ia comprar a Deus, né? O coração dele já estava longe de Deus. E aí Samuel rompe relações com Saul e ele nunca mais volta a vê-lo, simbolizando realmente que o Espírito Santo, o Espírito de Deus tinha deixado Saul. Então nós conhecemos Davi. No capítulo 16, Davi é ungido rei, né? Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir o novo rei. E essa passagem é muito legal, né? Porque Jessé tinha 7 filhos, né, passando, tinha 8 com Davi. E vai passando de um por um, coloquei enfileiradinho os filhos de Jessé. E aí vem o mais alto, o mais bonito, e a gente imagina que Samuel diz, agora é esse, não, é esse aqui, ó, que homem maravilhoso, é esse aqui que Deus está escolhendo. Mas aí Deus fala com ele, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E nenhum daqueles que passou era o escolhido. Davi, ele estava em outro lugar. Ele pergunta, mas não tem mais meu filho? E Davi, ele estava fazendo seu serviço, cuidando das ovelhas, ele era pastor. Davi, ele não estava ali. É interessante que ele não fica ouvindo falar, tem um profeta, vou lá espiar. Queria estar ali, queria estar participando disso. Não, ele era obediente ao seu pai. Ele estava fazendo o seu trabalho. E Deus enxerga ele lá onde ele está, fazendo o seu trabalho. E é a ele que ele escolhe. E então, nesse momento, Davi é ungido rei. E depois dessa unção, passando aí, né, Davi ele já vai para dentro do palácio de um jeito muito interessante. Que o Espírito de Deus tinha deixado Saul, e a Bíblia fala que o espírito maligno se apossava dele. Então eles mandam achar alguém que tocasse harpa para poder fazer Saul sentir melhor. E esse alguém foi justo Davi. E ele vai estar dentro do palácio. Saul passa a gostar dele e a tratar ele bem, a tratar como realmente seu escudeiro. E no capítulo 17 a gente continua a guerra contra os filisteus e aparece Golias. Esse bruto homem de 2,90 m, eu e o Fernando ficamos aqui discutindo sobre esse homem de 2,90 m, procurando no Guinness qual foi o homem mais alto. Depois vocês olham lá, em 1918 tinha um homem de 2,76 m, gente, mas não chegou nos 2,90 m do Golias. E que a sua armadura, estimei que pesava uns 70 quilos, uma armadura do peso de uma pessoa, e a ponta da lança com 7 quilos. Você imagina que medo que esse homem passava. E além de por si só, ele botar medo no povo, ele ficava falando, afrontando mesmo, que a Deus, e afrontando ninguém ali, praguejando com o povo de Israel, e ninguém tinha coragem, não. Ele fala que 40 dias esse homem ficou praguejando contra os soldados e ninguém tinha coragem de combater. Davi vai levar um lanche para os seus irmãos, vê aquilo, e Davi fica interessado no prêmio. O que vai acontecer com quem vencer esse Golias? Ele fica interessado, ele vai falar com Saul que vai enfrentá-lo.
Porque ele não desafiou só o exército, ele desafiou o exército de Deus. Então Davi parte ali para combater esse homem, e ele fala: tu vens com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Ele vai com o que ele tem, ele não consegue nem usar uma armadura, né? Vai com o que ele tem, pega as pedras e vence o Golias. Deus mostrando aí que Deus estava com ele, que foi Deus que usou Davi para poder fazer isso. E a partir desse feito magnífico, o povo começa a conhecer e a gostar de Davi. E então a gente começa a briga de gato e rato, de Saul com Davi, mostrando realmente ali o declínio de Saul até culminar com a sua morte, já caminhando para o final de 1 Samuel. Davi passa a morar no palácio, faz uma amizade muito linda aí com Jonatas, o filho de Saul. Davi passa não só a tocar harpa, mas a fazer missões como soldado, e ele é amado pelo povo. E Saul, vendo aquilo, seu coração já longe de Deus, passa a ter inveja de Davi. Mas ele passa a ter inveja, mais medo, porque sabia que Deus estava com Davi. Então ele começa a armar planos ali para tentar matar Davi pelas beiradas. Ele envia Davi para um lugar achando que ele vai morrer lá, só que isso não acontecia. E aí um dos prêmios que ele acaba tendo que cumprir ali a sua palavra é dar uma das suas filhas, Mical, que amava Davi, para poder casar com ele. E dentro do capítulo 19, dentro do próprio palácio, Saul já tenta matar Davi, tenta jogar uma lança nele, mas aí o Jonatas e Mical ajudam Davi a fugir, e aí começa a peregrinação também de Davi fugindo. E o capítulo 20, ele é uma pausa aí nessa briga dos dois para enfatizar a amizade de Davi e Jonatas, um texto muito bonito que Jonatas promete a Davi que ele ia protegê-lo, e Deus usa a vida dele para poder ajudar Davi a se proteger e a fugir de Saul. Do 21 ao 23 é Davi fugindo. É Davi fugindo e Saul perseguindo, Saul fazendo coisas, matando os sacerdotes por causa de Davi, e Davi sempre consultando a Deus qual era o próximo passo, mesmo no meio dessa confusão, dessa perseguição, qual o próximo passo que ele devia seguir, e Deus cuidando dele. No capítulo 24, Davi encontra Saul. Ele tem a oportunidade de matar Saul, aquele homem mau que estava perseguindo ele. E os homens de Davi ficam doidos para poder matá-lo também. Mas Davi era um homem de Deus, ele honrava a Deus. E ele fala o seguinte: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. No Novo Testamento, fala, e a gente vê que Davi reconhecia que as autoridades são instituídas por Deus. Então, mesmo ele sendo um homem mau, ele sabia que lá antes era o Senhor quem tinha escolhido Saul. E ele obedece esse princípio da honra. E Davi encontra Saul, mostra para ele: eu podia ter te matado. Saul se arrepende, não, realmente ele estava errado, e desiste de matar Davi. Só nesse momento. Capítulo 25 tem a morte de Samuel, um pedacinho falando sobre a morte de Samuel. Então, assim, não era Samuel que escreveu tudo, como eu havia falado, ele está relatando a sua própria morte. E tem uma passagem muito bonita também de Davi, Nabal e Abigail. Não vou entrar em detalhes para não prolongar muito, mas era um homem mau, uma mulher sábia, que era Abigail, que é usada por Deus para preservar a vida do próprio Nabal e de seus servos, e como que Deus honrou essa mulher numa situação difícil. Ainda assim, ela foi sábia e edificou sua casa. Então, nós seguimos com Saul tentando matar Davi. Ele tinha falado, se arrependido, mas
não acontece. Saul continua a perseguir Davi e eles têm mais um encontro em que Davi pode matá-lo e não faz. E fala para ele mais uma vez, ele se arrepende de novo e diz que não vai matar. Mas não é isso que acontece. O Davi, sabendo disso, de que Saul não vai desistir de matar, ele foge para o único lugar que ele acha que vai ficar longe de Saul, que é com os filisteus. E ele fica brigado com os filisteus e Deus protege ele ali, mesmo nessa dificuldade, numa terra estranha, num povo que não conhece a Deus, mas ali Deus o abençoa e o guarda. No capítulo 28, é um capítulo polêmico, depois aí Luiz, André talvez possa entrar nessa polêmica, que nós temos uma nova batalha contra os filisteus. Saul está morrendo de medo, não tem mais Samuel para poder consultar, então ele tem uma brilhante ideia: consultar uma necromante, uma médium, para poder chamar Samuel dos mortos, uma coisa que era proibida, condenada pelo Senhor, para saber o que ia acontecer com ele. Então Saul vai atrás dessa mulher e essa mulher traz uma mensagem verdadeira para ele, de que ele ia ser derrotado e ele ia acabar morrendo. Então esse encontro, o que foi desse encontro, que é uma parte polêmica, sabe? Mas eu vou pular essa polêmica. E 29, Davi, vamos lembrar que ele está com os filisteus, mas ele é dispensado da luta contra os israelitas, né? Os filisteus não obrigam a Davi a lutar contra o seu próprio povo. E quando Davi volta para onde ele estava, para a cidade em que ele se abrigava, ele descobre que ela havia sido invadida e tinham sido levados seus bens, suas mulheres. Ele vai atrás desse povo, que é os amalequitas, e vence esse povo. O Beto há pouco tempo trouxe para a gente uma palavra, né, de Davi na reunião de oração, vencendo os amalequitas. Então Deus usando Davi mais uma vez, protegendo ele numa terra estranha. E o último capítulo, Samuel, ele encerra, né? Esse livro encerra com a queda de Israel. Israel perde a guerra contra os filisteus. Saul fica ferido. E no campo de batalha, ferido, ele pede para o seu escudeiro lhe matar, mas o seu escudeiro se recusa. Então, ele mesmo tira a sua vida, ele se suicida com a sua lança. Jonatas também morre nessa batalha e o corpo de Saul fica exposto como vitória dos filisteus. E esse é o triste fim de Saul, um rei que começou ungido por Deus, mas que seu coração não estava com o Senhor. E ele perde essa batalha e morre, né? Então, para concluir, tirar uma conclusão do livro de Samuel, é um período de transição, como eu havia falado, né? E que mostra as escolhas erradas, né, do povo e as consequências dessas escolhas, né, em que Deus permite que tudo aconteça, porque o povo se afastou dele. Mas a gente tem personagens que mostram para a gente como a obediência ao Senhor é o que traz bons frutos. A gente tem o próprio Samuel, Davi, Abigail, que foi citado. Então, como que a obediência do Senhor é o que move as coisas, né? A fé, crer no Senhor como ama, e tudo que aconteceu. E em meio às dificuldades, né? É Deus quem nos guarda, quem guardou ele, Davi, quando ele estava em terra estranha. Mas a gente tem que ter fé nas promessas dele. E assim como Ana, como Samuel falou, Deus ele sempre cumpre sua promessa. E mesmo com o pecado do povo, foi a mensagem que Samuel deixou, né? Se o seu coração estiver com o Senhor, se você obedecer ao Senhor, ele vai cumprir sua palavra e ele vai ter misericórdia da sua vida. E é isso, uma fotinha de saudade, nossa, e saudade de aglomerar com vocês, morrendo de saudade mesmo, povo. Fim, cadê os comentaristas? Parabéns, Aline. Eu fiquei com dor de coluna por causa dessa foto aí, ó. Ele subiu, depois quase caí, só ficou bonito na foto, depois da foto que eu morri.
que eu não estava esperando, e vai pula nas minhas costas, Jesus, toma conta. O dia bom, viu? Saudade. Esse dia foi bacana. Aline, parabéns, adorei, viu, a aula mesmo, né? E tá muito bacana essas aulas aqui da escola, até pela questão dos perfis de cada professor. Eu achei extremamente bacana você fazer essas fotos dos materiais ali da igreja. A Aline é que, no final das contas, é quem cuida do nosso... esqueci o nome, fica guardado ali os materiais. Depósito ali. Né? E vocês veem que ela, com todo cuidado, tirou a foto do material e ela sempre vem instigando os professores a estar usando esse material. E hoje ela veio trazer, né, dentro dessa aula, isso para a gente. Então, cada professor tem um perfil, isso é muito bom, porque torna até os estudos mais, além de atrativos, mais tranquilos, né, menos pesados. Né, a gente pegou o Johnny, né, que está conversando aqui antes da aula. O Johnny foi sem slide, sem nada, na unha, e ele é todo teatral e faz o teatro dele, dá aula. O André mais tranquilo no falar, o Vitorino mais enfático. Então cada professor tem seu perfil, isso é muito bacana. E todos nós estamos trabalhando para estar aqui crescendo conhecimento de nós mesmos. Né? Isso é muito bom. Então, parabéns, Aline. Eu adorei a aula. Muito gostosa de assistir. Né? Então, pode fazer mais vezes. Todos nós. Parei, gostei. Tava morrendo de medo e falei com você, nossa Deus, porque, gente, como é que eu vou achar esse livro grande? Como é que vai ser? Custei, sentei na frente do computador e dei aquela empacada, mas falei, Deus, o que eu vou fazer aqui diferente para trazer pro povo e depois sair? Pois é, tá vendo? E tem as pessoas aqui que eu já estou chamando, tem a Raquel Gaia aí, ó, tem a Viviane, tem a Valéria que saiu, tem a Dona Ruth, tem a Renata, que eu já estou vendo aí, Dona Zilma, Ivon, e cada um eu vou chamando para dar um livro, né? Para ninguém ficar desesperado, que eu tenho bibliografia também se precisar, tá? Que ajuda muito na confecção da aula. É muito bom que todos estejam se dispondo a dar aula. É só falar assim, em relação ao livro, né? Eu estava vendo a Aline enfatizando. Eu amo esse livro para a gente conversar com os nossos filhos. Amo esse livro para a gente conversar com adolescentes, né? Para a gente ver essa transição do povo judeu, eles cedendo às concupiscências da carne ali em relação ao mundo, né? O que o mundo oferecia. No caso deles eram os reis, era bonito ter rei. Eles, poxa, por que todo mundo tem rei, a gente não tem rei? E a Aline enfatizou isso, eu acho muito bacana. Estou até pensando aqui agora em sentar e conversar com meus meninos mesmo de novo sobre esse livro. É muito bacana essa história, né? Essa transição aí, essa forma de Deus ver o homem, né? Conforme o coração dele. E, por fim, esse capítulo 28, né, que a Aline está falando, dessa grande discussão aí, que eu acho que está até... Deixa eu ver qual que é o versículo. Eu conversava isso muito com o papai. Né? O papai era teólogo, quem não sabe. E tem duas vertentes disso aí. Deixa eu ler. O que foi? Estou sem vídeo? Ah, desculpa, gente. A Suzana está me chamando a atenção porque estou sem vídeo. Coloquei o vídeo. Deixa eu ver aqui onde está o versículo. Primeiro, o Samuel chega lá disfarçado, a mulher toma um susto que é Samuel, né? Mas, então, aqui a partir do 11, a mulher então disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu és Saul. E o rei lhe disse, não temas. Que é que vês? Então a mulher disse, Saul, vejo Deus que sobe da terra. Ele disse, como é a sua figura? Disse ela, vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então tem duas vertentes aí. Tem gente que entende, não, Deus pode ter permitido que ela tenha visto Samuel e tal,
E tem a vertente que fala, não, ela não viu Samuel, não. Quem entendeu que era Samuel aí foi Saul. Verdade. Né? Ela falou que viu um homem lá e Saul entendeu que era Samuel. Eu só gosto mais dessa versão, desse entendimento, era que o papai me ensinou. Né? Falou, ó, e a gente já tem bem explícito na Bíblia, necromancia é abominada por Deus. Né? A gente não fala com mortos, vai para o céu, vai para o inferno, não tem contato aqui. Né? Então, a gente tentar falar com mortos, a gente está até ofendendo a Deus, porque Deus manda o filho dele morrer por nós, para mandar o Espírito Santo para interceder por nós. E nós vamos tentar falar com mortos, né? Então, não tem dúvida que é pecado a necromancia. E as vertentes que tem da interpretação desse texto que eu conheço, né? Se alguém quiser falar outras aí, são essas duas. Quem fala, não, Deus permitiu que, nesse caso específico, essa mulher tivesse acesso a Samuel. A MacArthur entende dessa forma. Né? Quem tiver livro da MacArthur, vai olhar lá nos comentários, ela entende dessa forma. Aí outros estudos, como Scofield, que eu estou com as duas aqui, a Scofield já tem esse outro entendimento. Não, foi Saul que entendeu. Então, mas de uma ou outra, a necromancia continua sendo pecado. Não tem justificativa para ela, né? Mas é isso que eu queria falar, né, nesse momento. Alguém aí, se quiser comentar, né, alguma coisa, pode falar, está aberto. Incentivo aí a todos usarem material, mais uma vez. Alguém podia fazer a próxima aula com boneco, com fantoche. Com fantoches. Ficaria bacana. Alguém comentar? Falou, André, só comentar não, André? Raquel, essa é a dica para você aí, Raquel. A próxima aula é Ruth. Isso. Pode deixar, Luizinho. Não, mas não é a Raquel Gaia, não. A próxima, a Ruth é da Raquel Scarabelli. É a outra Raquel. É outra Raquel. A sua, eu vou te falar qual que é o livro daqui a pouquinho. O que é isso? Já. Ô, André, fala aí, André. Tem que falar. Eu vou comentar aqui, vocês interromperam as 3 vezes. Essa parte do necromante, assim, tem parente que é espírita. Tem que pôr vídeo, André. É obrigado a falar com vídeo agora. Você não sabia, não? Pode colocar vídeo aí. Aí. Por isso. Minha mãe, ela vai muito com o espírito, né? E assim, meu pai, ele faleceu em 2000. Ele tem 20 anos que meu pai morreu. E tipo, uma vez que ela foi, falou que ela e minha irmã receberam uma carta do meu pai, mensagem do meu pai. Só que o meu pai, ele estudou até a 4ª série. Ele não escrevia bem, né? E ele trouxe uma carta toda bem elaborada, com palavras difíceis, palavras bonitas. E não é meu pai não sabia escrever direito. Mas assim, delas, pela vontade que elas queriam de ter esse contato, elas acreditaram elas acreditam, né, que foi o espírito do meu pai que chegou a carta. Da mesma forma que o Saul estava tão desesperado de Deus não estava mais com ele quis acreditar que era Samuel. Por isso que na Bíblia fala que ele entendeu que era Samuel. Mas na verdade não era Samuel, é um espírito enganador que tem até hoje, que roda pessoas que ao invés de buscar a Deus, elas acabam buscando uma solução que elas acreditam que ser mais rápidas. Porque se elas buscarem a Deus, elas têm a consciência que elas não têm a... Posso dizer assim, como elas não têm Jesus no coração, elas não são justificadas para chegar perante a Deus. Eu sempre lembro do rapaz que trabalhou comigo, ele me dava um pouco de abertura para poder pregar para ele, que ele falava assim, eu perguntei para ele por que ele orava para Maria ao invés de orar para Jesus. E ele falou assim, mas porque a gente pede para a mãe, porque o filho não nega nada para a mãe. Mas bem só, mas então você está obrigando a Jesus a te entender. Por que você não pede para ele? Porque eu sou muito pecador para falar com Jesus. Eu peço para a mãe, aí a mãe pede para ele, aí ele atende porque foi a mãe que pediu. Eu falei, mas tem como se obrigar, entendeu? Então, assim, a pessoa, no caso de Saul, ele se arrepender, de se quebrantar, e buscar cada vez mais a Deus, buscar o perdão de Deus, ela busca uma solução
mais fácil, né? Ela considera mais rápido, mas só que ela é uma solução que não existe, né? Concordo. E a gente tem mania, né, como humanidade, de fazer isso até hoje. Até hoje. Infelizmente. Algum comentário mais aí, gente? Que eu tenho algumas notícias bacanas hoje. Não? Vou só compartilhar uma tela com vocês aqui. Pera aí. Olha o que nós conseguimos ontem. Pera aí, tá todo mundo vendo aí? Ah, que bacana! Conseguimos. Deu um pouco de trabalho porque os vídeos são grandes. Aí eu custei para entender como é que o YouTube ia deixar colocar esses vídeos lá. E ainda não estão com Libras. Eu vou ver com a pastora Alexandra para ela colocar o negócio em Libras, né? Para a gente colocar. Mas aqui estão todos os vídeos, tá vendo? A Su que editou. Ai, peraí, aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, fiz um trem errado. Peraí. Não sei o que eu fiz, não. O que será que eu fiz? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ô, pastor Luiz, o senhor mexeu foi no botão que não podia ir, por isso que errou aí. É mesmo? O que o senhor fez errado aí? Então tá aqui, ó, tem todos os vídeos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos colocar os juízes, né? Aí eu vou colocar agora esse ícone lá nos grupos, né? E para que todo mundo tenha acesso e divulgue. Nós já estamos com 2 inscritos, olha que bacana. Eu e a Suzana. E a gente divulgar, né? Para as pessoas assistirem às aulas, quem não pôde assistir no horário, né? E seguir em frente. Né? Quanto às próximas aulas, aí eu vou estar divulgando, houve uma forma de a gente estar divulgando para todos aqui. Né? A gente vai seguindo a sequência do livro, por uma questão só de agenda, por isso que a gente passou Samuel, mas semana que vem tem Ruth, depois 2 Samuel eu continuo. Tá ok? Aí eu vou chamando no privado cada um na responsabilidade de dar um livro, tá bom? Eu vou passar essa semana aí a atribuição para vários que estão aqui assistindo. Tá ok? Tá ok. Combinado? Combinado, senhores? Tudo bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Pastor Vitorino, o senhor pede a gente oração aí? Amém. Amém. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por mais essa aula, obrigado por fazer parte desse momento tão especial diante da Tua presença. E quero pedir ao Senhor que abençoe os idealizadores desse projeto e que esse nosso domingo seja um domingo de bênçãos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor continue presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Parabéns, amém. E até semana que vem. Amém. Glória a Deus. Sábado, né? Amém. Sábado, 18 horas.